E aí, turma, como é que vocês estão? Boa noite, tudo bem? Turma, começar esse vídeo aqui então hoje, falando do final de semana de corrida na Itália. Mas primeiro de tudo que eu queria falar pra vocês, Drugo campeão da Fórmula 2, piazada. Deu boa. Drugo conseguiu ganhar o campeonato. E caras, olha que legal, primeira vez que um brasileiro, sem escola de nenhuma equipe grande, Ferrari, Red Bull, essas coisas aradas, nenhuma equipe por trás dele conseguiu ganhar o campeonato. E não foi nas condições que a gente gostaria, né? Foi ontem na sprint, ele sofreu um acidente na primeira volta e não conseguiu terminar a corrida. Mas de qualquer forma, o concorrente direto dele não conseguiu também chegar nos pontos, então ele assumiu a liderança do campeonato. A corrida hoje foi legal, ele deu ruim na estratégia dele, ele acabou terminando mais pro final do grid, mas ainda conseguiu garantir um 7º lugar, então, primeiro de tudo, parabéns pro Drogovic. E assim, tem um rumor que talvez ele possa ir para Aston Martin como piloto reserva. A Band revelou isso, mas assim, não tem nada oficial. Então por enquanto também não vou trazer nenhuma informação oficial para vocês. Agora turma, falando sério sobre o final de semana de Fórmula 1, né? O Leclerc fez a pole ontem, fez uma volta legal. E além de tudo, o que aconteceu? Muitas equipes aproveitaram Monza agora para fazer troca de motores e tomar posições, porque é uma pista que ainda conseguiria possibilitar ultrapassagens, né? O trem DRS foi uma realidade muito forte, mas apesar disso, ainda é uma pista que possibilita muita ultrapassagem. Então muitas equipes optaram, né, no caso, por realizar a troca de componentes. No caso, Verstappen trocou alguns componentes, se eu não me engano, só na parte elétrica do carro, e largou de 7º, né, no caso perdeu 5 posições. Pérez também sofreu punição. O Hamilton trocou basicamente todo o conjunto mecânico e elétrico do carro, então foi pro final do grid. Sainz também, Tsunoda também. Então basicamente assim, foi uma bagunça, né, na verdade assim, e até a própria Fórmula 1 demorou para liberar o grid de largada final, que eu vou deixar aqui para vocês verem. Então vamos lá, sobre a corrida. Foi uma corrida legal, eu achei particularmente, né. A largada, o Norris deu uma dormida absurda, né? O Ricciardo nesse ponto largou super bem. Eles largaram em terceiro e quarto. Terceiro Norris e quarto Ricciardo. E o Ricciardo aproveitou isso. O Norris, eu não sei certinho o que aconteceu, mas parece que teve um problema mesmo. Pareceu que deu um tranco estranho na largada. E ele perdeu, né? No caso, a arrancada mesmo. De Vries também largou em oitavo, do lado do Verstappen. Quem diria, né? O Albon teve um problema de apendicite, né? E não pôde correr esse final de semana. Então, por isso, né? O De Vries foi chamado meio que de última hora para assumir o lugar do Albon e mandou benzaço, né? A gente vai comentar isso na sequência. Mas então assim, alguns pontos que eu queria salientar, né? O Verstappen, pra você ver como ele tá, de fato acho que a gente entrou numa era de dominância do Verstappen. O Verstappen no final da primeira volta ele já estava em terceiro, gente. No caso, ele passou, né, o Ricciardo, que estava em terceiro. Então assim, pra vocês verem como de fato o carro e o piloto estão numa fase maravilhosa e absurda, turma. É absurdo assim o quanto tá rendendo a Red Bull e o quanto o Max, enquanto piloto, tá entregando. O que aconteceu? Já no comecinho da corrida, né, o Sainz já começou a corrida de recuperação, né, dele, né, pelo pelotão, e de fato ele estava muito rápido. Quando começou a abrir o DRS foi liberado, né, começou a de fato mostrar como as equipes estavam andando, né. O Leclerc estava na frente com um ritmo considerável, a Ferrari está com um ritmo legal mesmo de corrida, agora melhorou. Não chega perto da Red Bull, mas melhorou bastante. E o Verstappen começou a chegar e de fato, no caso, abrir caminho, né, no caso deixar o Russell para trás. Só que ainda assim o Russell estava muito mais rápido que o pessoal do resto do pelotão. Então o Daniel era o primeiro que estava puxando o trenzinho DRS, que vinha daí Gasly, Norris, o De Vries e todo o resto da galera. Então assim, uma vez que você cai no trem DRS, que tá todo mundo abrindo a asa, você não consegue passar porque tem gente que tá beneficiado também na frente pelo lado. A gente já comentou isso em outros vídeos, mas foi muito real hoje ali em Monza. Os únicos carros que basicamente estavam conseguindo quebrar esse trem DRS eram as Ferraris, quando caíram para trás, o Sainz, né, quando ele estava escalando o pelotão, tanto na primeira, antes de parar, quanto depois que parou, quanto o Hamilton quando colocou o pneu macio. Porque o que acontece? Nesse começo da corrida o Sainz disparou muito mais rápido que o Hamilton. Se eu não me engano, perto da volta 10 ele já estava perto da 10ª posição. E o Hamilton, ele demorou muito mais para conseguir avançar pelo pelotão.
Depois, né, ele comentou que a Mercedes sofreu muito com o pneu médio no começo da corrida, com o tanque de combustível mais cheio. Aí depois que de fato ele conseguiu, ele estendeu esse primeiro stint dele e colocou o pneu vermelho, aí ele ficou voador. De fato ele estava realmente passando por todo mundo, e aqui foi um ponto legal, uma ultrapassagem que ele fez dupla em cima o Norris saiu do pit stop meio devagar, o Daniel passou, o Norris entrou atrás brigando com o Gasly. Nisso, os dois meio que se atrapalharam no primeiro S ali de Monza. Eu esqueci o nome, não é variante Ascari, mas eles se atrapalharam, o Hamilton passou os dois. Então foi muito legal essa ultrapassagem. E aqui também um ponto, no começo da corrida já, o Pérez teve basicamente fazer uma corrida de recuperação. Além da penalidade que ele tomou, ele caiu para o final do grid porque ele teve que fazer um pit stop logo no começo para colocar pneu branco, porque ele teve que verificar o que estava acontecendo no carro quando ele teve um superaquecimento. Aí eles mudaram, né, os setups, balanço de frenagem, ele conseguiu, né, no caso ele caiu para o último colocado e conseguiu se recuperar. Então foi uma corrida que, putz, é daquelas que o Pérez fala, tipo, não, beleza, eu ainda consigo competir. Então isso foi uma parte bem legal. Na volta 12 já, a Aston Martin no Vettel deu problema e ele teve que abandonar. E a Ferrari aproveitou esse Virtual Safety Car para parar, e no caso trocar do pneu macio que eles largaram para o pneu médio. E o Verstappen, no caso, daí assumiu a liderança da corrida. Só que o que acontece? Se eles estavam pensando, né, em tocar esse pneu até o final, que eu acho que não era, a ideia deles era de fato ir para mais uma parada, o Charles tinha que ser conservador, né? Ele não podia vir voador e ia matar esse pneu médio já, que dá uma abrangência maior, contra o Verstappen com o pneu vermelho, né? Então assim, ele teria que manter, digamos assim, um ritmo ok para conseguir ter pneu vivo depois para brigar com o Verstappen, né? E o que aconteceu? Muita gente criticou talvez a Ferrari por ter parado naquele horário, mas eu acho que foi acertado. Não foi, digamos assim, um erro de estratégia. Até parênteses, né? A Ferrari, a execução dos pitstops desse final de semana foi, impecável. Correndo em casa, né? Tinha que aproveitar isso, né? Aí, beleza, né? Então o Verstappen assumiu a liderança, ele estendeu bastante esse primeiro instinto de pneu macio, pra vocês verem como a Red Bull agora está um carro equilibrado. O Verstappen consegue usar mais carga aerodinâmica que todos os outros carros que estavam correndo, porque Monza é uma pista de velocidade rápida, então o pessoal diminui a carga aerodinâmica para o carro dar mais velocidade. E, né, no caso, o Verstappen conseguiu usar uma carga maior, então assim, as Ferraris estavam em alguns pontos mais rápido que eles, só que a Red Bull se tornava um carro muito mais equilibrado em frenagem e contorno de curva. Então com isso também o Verstappen estava conseguindo manter tipo um controle e domínio sobre os pneus muito grande. E eu digo isso por quê? Porque o Verstappen conseguiu praticamente fazer 30 voltas, se eu não me engano foram 26, 27 voltas com o pneu vermelho, e parou para o pneu médio. E beleza, a hora que ele parou para o pneu médio e voltou atrás do Leclerc, ele voltou mais de 10 segundos atrás, né? Essa vantagem que o Leclerc ganhou no pit stop sobre o safety car virtual, no caso foi na hora que o Verstappen parou, de fato foi legal. Só que daí assim, o Verstappen veio tirando, até o momento que o Leclerc parou e botou o pneu vermelho. O Verstappen abriu, se eu não me engano, ficou mais de 10 segundos na frente do Leclerc. E o que aconteceu? O Leclerc não conseguia tirar essa vantagem do Verstappen. O Verstappen abriu e ficou na frente. Então, tipo, pra vocês verem como o Verstappen, com o pneu médio mais velho que o pneu novo do Leclerc, se eu não me engano eram mais de 10 voltas mais velho, o Verstappen estava conseguindo ser tão rápido quanto o Leclerc estava virando e mantendo o gap. Se eu não me engano, o gap era mais de 17 segundos, porque eu lembro que ficou um tempão entre 18 e 17 segundos. E o Leclerc não conseguia baixar disso. Então, pra vocês verem, turma, como o carro está funcionando muito bem e está com o piloto muito bom. Então foi um ponto que a Ferrari sim melhorou muito na execução, só que o carro da Red Bull e a Red Bull está num nível absurdo, assim, acima. O Barata até falou uma coisa que foi muito importante. A Ferrari está se comportando hoje como a Red Bull estava se comportando na dominância da Mercedes. Parar no safety car virtual foi muito tipo, vamos arriscar, porque a gente precisa arriscar. Se a gente não fizer uma coisa diferente, o resultado vai ser o mesmo. Então isso eu achei muito, muito forte isso que ele falou. E outra coisa que eu queria falar pra vocês agora, a estreia do De Vries, né? O Albon teve uma apendicite, né? Ele não conseguiu correr.
O De Vries botou um show de pilotagem madura hoje, assim, o cara literalmente chegar na sexta, no sábado, classificar, fazer o último treino, classificar como o Williams, que ele não conhece, um carro do meio do pelotão pro final, e conseguir terminar. Não só isso, ele conseguir brigar na pista, brigar de igual para igual, com outros pilotos, com Gasly, com Bottas, com Zhou, com Norris, toda a galera que tava ali no trem DRS, no trenzinho do Ricardo. Brigar de igual para igual. Se eu não me engano, ele foi um dos caras que fez o top speed da prova com mais 340 por hora. E, cara, se terminar ainda nos pontos, 2 pontos, e terminar mais de 20 segundos na frente do companheiro de equipe, do Latifi, caras, eu acho que a Williams está bobeando de não chamar ele para correr no Albon ano que vem. Então, foi muito forte isso, assim, tipo, de ver quanto essa estreia de De Vries foi muito massa. Ele chegou destruído no final da corrida, mas assim, eu acho que valeu cada centavo, assim, dele ter... Se a Williams precisava de alguma coisa para contratar o cara, tá ali bem feito o currículo dele. E agora, assim, falando do final da corrida, que foi, acho que a parte mais anticlímax, né? A corrida terminou sobre um safety car. Sobre o safety car, né? O Ricardo abandonou porque o carro simplesmente apagou no final ali, faltava acho que 5 ou 4 voltas, 4 voltas eu acho pro final. E a McLaren simplesmente apagou. Só que ele já tinha passado uma agulha de proteção e o que aconteceu? Ficou num lugar bem ruim, a direção de prova demorou para colocar o safety car, o aviso do safety car. Quando colocou, o trator demorou para chegar para pegar a McLaren e quando pegou faltavam tipo 2 voltas. Muitos pilotos falaram para relargar, né? O Leclerc ficou pistolaço que não relargou. Alguns pilotos que nem o Gasly, que não conseguiu parar, que quando deu o safety car, Verstappen parou para pneu macio, Leclerc parou para pneu macio, o Norris parou para pneu macio, o Russell parou para pneu macio, alguns outros pilotos que nem o Hamilton já estavam com pneu macio. Então assim, quem não conseguiu parar ficou super agradecido, né, que não relargou. Mas enfim, é controverso, eles deixaram alguns carros passarem, os carros que já tinham tomado volta, outros não. E resumo, daí eles não terminaram a corrida correndo, né? No caso foi sobre o safety car. Então, foi um anticlímax total. Eu particularmente queria um safety car no final, porque assim, não parecia que o Leclerc ia conseguir, né? No caso, chegar no Verstappen. Mas eu queria que só pra juntar mesmo a galera, né? E não foi isso que eles fizeram. E daí agora, turma, eu vou fazer os comentários agora por todos os pilotos, né, por ordem aqui. Até, turma, agora eu vou pedir pra vocês, me sigam lá no Insta, eu vou deixar o coisa aqui, né. Me sigam lá porque eu faço daí a cobertura, né, no caso, sempre ao vivaço. Então vamos lá. Do Max eu já falei, né, foi um final de semana praticamente todo dominante, ele andou muito, no caso na corrida, né, e diz muito sobre o quanto a Red Bull tá com o carro equilibrado, mas assim, a fase que o Max também tá vivendo. O Charles, que eu escrevi aqui no Insta, né, mandou bem, arriscaram no safety car, mesmo com um carro mais devagar que a Red Bull, conseguiram, né, no caso, ainda ter um ótimo desempenho e terminar em segundo. Russell fez a corrida, uma corrida muito legal. Ele foi o primeiro a arriscar ir pro pneu duro, no caso ele foi direto do macio pro pneu duro, e para ele funcionou, né? No caso ele estendeu também um pouco o primeiro stint, foi pro pneu, quando parou foi pro pneu duro e conseguiu ficar no pneu duro até o momento que parou para colocar macio antes da relargada do safety car. O Sainz terminou em quarto, mandou benzaço, eu acho que pra mim foi tipo, foi muito massa assim, tanto ele largou de pneu médio, estendeu bastante, foi agressivo na primeira tocada, na primeira passagem, voltou atrás de uma galera quando parou pro pneu macio e passou todo mundo de novo. Hamilton, então, eu já falei pra vocês, né, fez uma ultrapassagem muito massa, terminou em quinto, e o que eu achei legal também, né, foi que nem ele falou, né, quando ele colocou o pneu vermelho no carro, pneu macio, o carro se transformou, estava com um pouco menos de combustível já e voou, né, e conseguiu terminar em quinto lugar. Pérez, já falei pra vocês, né, teve uma corrida meio prejudicada por causa do sobreaquecimento do pneus no começo, senão eu acho que ele podia beliscar até um P4, e até um pódio talvez. Então o Lando, ele conseguiu até que, vamos dizer assim, se recuperar e levar uma McLaren para P7, né, porque
vamos dizer assim, não é um resultado ruim pro carro que eles estão tendo ultimamente. Ele andou, digamos assim, ele andou, né, atrás do Daniel, né, praticamente a corrida inteira, até a hora que eles colocaram um pneu vermelho e daí, no caso, estava mais rápido e passou. O Daniel mandou, pra mim, foi uma pilotagem muito boa dele, né, no caso ele estava ali em quarto lugar, quinto lugar, e se segurando naquele quinto lugar, porque até uma hora que o Sainz tava Charles, Sainz, e daí pra trás o trenzinho do Ricardo. E ele tava mandando muito bem nas defesas, até que a hora que, enfim, parou tudo. O Gasly, né, no caso, terminou nos pontos, então eu achei muito legal isso. Ele terminou em oitavo. E pra mim foi muito massa ver, assim, tipo, ele conseguir, né, no caso, 2 corridas, né, seguidas terminando nos pontos. Então foi muito legal. Principalmente porque o Gasly ainda estava se recuperando, porque quinta-feira ele passou mal, né. Então, tipo, é muito legal ver esse resultado dele. E daí agora, já aproveitando, né, falar o Yuki, pro companheiro da equipe. Foi uma corrida meio apagada, eu esperava que ele ia terminar melhor, porque ele terminou em P14. E ele trocou tudo, o carro tava novo, então, né, meio estranho. Então, De Vries, como falei pra vocês, super destaque pra ele, muito massa. Terminou em P9, 2 pontos, primeira corrida. Latifi, né, enfim, terminou em P15 e pra mim foi bem feio pra ele, né. O Zhou terminou em P10, achei legal, ele falou que sofreu bastante, né, com o trem DRS. Mas ele conseguiu os pontos, né? Porque, se não me engano, desde do Canadá que ele não conseguia pontuar. Então, uma temporada estreia, o Zhou tá fazendo bem legal. O Bottas terminou em P13. Eu achei que ele ia ter mais ritmo de corrida, né? Ele também tomou punição. Só que assim, tá uma fase, pra mim tá uma fase bem ruim, né? Um cara que sempre pilotou lá na frente no grid, tá no caso terminando a corrida, tipo assim, fora dos pontos e tendo largado P12. Então ele perdendo uma posição, né? O Ocon, ele terminou em P11, mesma posição que ele largou. Foi uma corrida que eu acho que não tiveram nada estratégico diferente. Não teve o que fazer, ficou no trem DRS e ficou lá atrás. E o Alonso teve um problema já no deployment de energia, né? Tipo, na hora de se descarregar a bateria pra fazer as ultrapassagens e tal, ou se defender. E desde o começo da corrida ele disse, né? E de fato não deu boa e ele terminou no final, ele acabou saindo da corrida. O Mick, ele estendeu bastante o primeiro stint, né, dos pneus. Ele chegou a andar bem ali nos pontos. Eu achei que ia dar boa, mas na hora que ele parou, ele caiu lá pra trás e ficou mais pra trás. Ele terminou em P12, né? Mas assim, tipo, se eu não me engano ele tinha caído até pra P15. Teve uma hora que ele fez uma ultrapassagem no Latifi que foi muito engraçado. Que ele já entrou na primeira curva travando tudo. Eu falei, nossa, vai dar no meio do carro do Latifi. E não deu, não bateu. Aí ele conseguiu contornar, a Williams contornou a segunda perna por dentro, né? E passou ele de novo, só que daí depois lá na frente, na outra variante, ele pegou e passou de novo. O Magnus teve uma punição no começo da corrida já, porque ele acho que cortou a primeira curva ali e não devolveu a posição. Aí tomou a posição, ficou no final do grid e enfim, ficou no final, então triste. E eu falei, né, durante ali antes, o Vettel abandonou e o Stroll também teve que abandonar a corrida. Não foi falado ainda qual que é o problema, mas eu suspeito que também foi um problema elétrico no carro. E basicamente, turma, então foi isso, né, a maldição de Monza. Quem ganhou no ano anterior não tá nem terminando no ano seguinte. Foi assim com o Leclerc, ganhou 2019, 2020 bateu, 2020 Gasly ganhou, 2021 ele bateu, Daniel ganhou em 2021 e não conseguiu terminar em 2022. Então, faz parte, turma. Que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Valeu por todo mundo que tem acompanhado o vídeo. Tamo junto. Próxima corrida, como você foi cancelada, no caso, agora é só Singapura daqui 3 semanas, mais uma semana de férias, essas 3 semanas de férias pra nós. E faz parte, turma. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.